Boa noite, gente. Pessoal do Instagram, já sabe, né? Se quiser acompanhar o tutorial, vai ter que ir lá para o meu canal no YouTube. E lá você vai poder acompanhar o espelhamento da tela do meu computador, né? Tudo que eu fizer na foto, você vai poder acompanhar. Se não quiser acompanhar no YouTube, fica aqui no Instagram, mas daqui a pouco a gente vai encerrar essa live aqui. Beleza? Então, primeiramente, é o pessoal do YouTube, né? Boa noite, pessoal que está me acompanhando aí. Como todo mundo sabe, né? Toda segunda e quarta a gente está aqui trazendo tutorial. Essa segunda-feira teve um imprevisto, eu não consegui fazer a live, mas como prometido, hoje a gente está aqui. Então, semanalmente, 2 vezes por semana, tem live de tutorial de Lightroom e Photoshop, né? Hoje eu vou trazer para vocês mais uma live de tutorial de Photoshop, onde eu vou mostrar para você um tratamento usando uma técnica de separação de frequência. É isso mesmo. Hoje eu vou mostrar para vocês, tá, a forma com que eu trato a pele usando o Photoshop. Não, Marcos. Solicitar participação. Aqui não é é só para olhar. Obrigado, meu irmão. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês como eu utilizo essa técnica, mais ou menos como o que significa essa técnica, o que é essa técnica, o que é a separação de frequência, em que ocasiões usarem, como usar essa técnica, se eu sou obrigado a usar em todas as fotos. Então, eu vou dar a minha opinião aqui. E antes de começar, eu já queria pedir para você dar o like, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que ia gostar desse conteúdo, que ia ajudar alguém que é fotógrafo, editor de imagem. Então compartilha, né? Tem muita gente que está assistindo, me encontra, olha, estou gostando das lives, estou assistindo lá. Mas se você não compartilha, se você não curte, se você não segue ou se inscreve no canal, então eu preciso muito da sua ajuda para que esse conteúdo ele vá para mais pessoas também. Eu abri uma foto aqui, hoje eu não abri pelo Lightroom, eu abri uma foto diretamente pelo Photoshop. César, o Photoshop abre o arquivo RAW, ele não abre o RAW, que abre é o plugin que tem dentro do Photoshop chamado Adobe Camera Raw. Ele funciona basicamente como o Lightroom, né? Ele tem todas as ferramentas e agora nessa nova atualização ele ficou muito mais interativo, muito mais bonito. É um plugin dentro do Photoshop. Há fotógrafos que optam em editar, em fazer todo o processo de tratamento de foto, até o tratamento básico, usando o Adobe Camera Raw. Eles não usam o Lightroom, né? Já meu processo é utilizar o Lightroom e depois ir lá para o Photoshop. Mas hoje, para a gente correr um pouquinho contra o tempo, porque essa técnica de separação de frequência, a gente tem muitos detalhes, então a gente não pode perder tempo. Então eu vou tratar ela aqui dentro do plugin do próprio Photoshop, uma edição básica, e aí eu já vou mostrar para vocês como eu faço a separação e como eu vou criar a action dessa ferramenta, ok? Eu estou com uma foto aqui, como eu falei para vocês em RAW, e eu vou fazer uma edição básica, eu vou vir aqui. Olha, eu não vou ficar parando para explicar ferramenta por ferramenta, porque tem tutorial no canal mostrando cada ferramenta do Lightroom, como elas funcionam e como elas funcionam e todas o objetivo delas, entendeu? Dá uma olhada aqui no meu canal e é isso. O pessoal aqui entrando no meu Instagram, continua lá no YouTube, tá bom? Eu espelhei minha tela lá. Eu vou encerrar a live aqui e a gente continua lá. Então todas as ferramentas e o objetivo do tratamento de foto no Lightroom tem aqui no canal, né, os primeiros tutoriais de Lightroom. Dá uma olhadinha lá e depois volta aqui para esse vídeo que ele vai ficar salvo aqui no YouTube, beleza? Então eu vou diminuir aqui a temperatura um pouquinho. A exposição eu vou aumentar só mais um pouco. Contraste eu não mexo, eu vou diminuir um pouquinho os realces.
Vou abrir mais aqui as sombras para ganhar detalhe no cabelo. Vou diminuir os brancos, que eu não gosto desse brilho aqui na pele. Um pouquinho de pretos. Eu acho que aqui tá ok. Calibração de câmera. Eu vou mexer aqui no canal do azul primário. Acho que diminuindo um pouquinho mais a saturação. Diminuindo um pouquinho mais do verde. Eu ganhei um tom legal aqui na pele. Aqui eu acho que já tá bom. Eu vou agora pro HSL. Certo. Na matiz dos vermelhos. Vou diminuir um pouco a saturação na pele, que eu sempre diminuo, tá? Esses verdes aqui, na matiz do verde, eu vou jogar mais para cima, mais puxando para o verde água, e vou diminuir a saturação do verde. Tem um pouquinho aqui de vegetação, eu sempre gosto desse verde mais saturado. Os amarelos também. Acho que esse tom aqui ficou legal. Vou diminuir um pouquinho a saturação. Certo? Na luminância dessas cores. Trazer um pouco mais de laranja. Amarelos. Fechar um pouquinho mais o verde. E finalizar aqui com um pouquinho de curva. Deixa eu fazer aqui uma tonalização dividida. Vou jogar uma cor mais quente nos realces. Vou aumentar a saturação para ver a tonalidade dessa cor. Vou deixar aqui saturação em 10. Vou aumentar a saturação das cores nas sombras e vou mexer aqui no slide, ó, eu acho que esse azul aqui, 188 ficou legal, vou diminuir a saturação para -8. Olha aí, ó, a gente tem praticamente um preset, tá? Já pronto aqui. E agora eu vou mexer nas curvas, né? Eu vou criar um contraste aqui, um acinzentado, deixar esses pretos um pouco mais cinza. Vou diminuir aqui os pretos. Aqui nas partes cinzas eu vou aumentar mais um pouco. Aqui nos brancos também. E eu acho que aqui ficou com um tom legal. Ficou legal. Eu vou clicar em abrir. E o Photoshop ele vai abrir para mim já com a edição. Para a gente começar a fazer esse tipo de tratamento. Essa técnica chamada separação de frequência, eu vou falar rapidinho, explicando o que é a separação de frequência para vocês. Se tiver dúvida, gente, é só perguntar. Pessoal que está perguntando, o link do canal tá lá na bio. É só ir lá na minha bio, lá no meu feed, lá no meu perfil. Você clica lá no link e tem o perfil lá para o meu Telegram e tem o perfil direto para o canal, tá? Deixa eu ver. Tem alguém me assistindo lá no YouTube? Se tiver, gente, pode fazer pergunta. Beleza. A foto aqui eu vou clicar. Vou dar o Ctrl J 2 vezes, tá? Antes de eu clicar o Ctrl J, eu vou explicar para vocês o conceito da separação de frequência. Quando a gente vai fazer um tratamento de pele mais profissional
e de forma mais assertiva lá no Photoshop, é necessário a gente separar as frequências da pele para que a gente não seja passivo de erros, né? Então a gente separa a pele em duas partes, em cores e texturas, para que a gente possa trabalhar as imperfeições da pele na parte da textura e na parte das cores de forma separada. Dessa forma, você tem liberdade de fazer ajustes de cores e luminosidade sem atingir a textura e tem liberdade de fazer os ajustes da parte da textura da pele sem atingir a tonalidade da pele, né? Existem formas básicas, como eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como fazer um tratamento básico, mas a forma ideal de você fazer um tratamento na pele sem que haja erros, né, sem você prejudicar a pele de forma não destrutiva, é a separação de frequência. É claro que alguns fotógrafos, alguns colegas falam que não fazem a separação de frequência nas fotos. Raramente eu faço, eu edito a foto, colorizo e jogo na internet. Então, assim, é uma opção de cada um, né? Existe a fala de pessoas, esse negócio de fazer separação de frequência não está com nada. E às vezes é uma desculpa para quem não sabe fazer, né? Ou para quem não se interessou em estudar. E outros, porém, gostam da estética sem aquele tratamento, né? Sem usar a técnica de separação de frequência, uma textura mais natural, eu posso assim dizer. Mas mesmo assim é feito um tratamento. Se tem uma espinha, se tem uma mancha, é tirada essa mancha. Usando a técnica de separação de frequência, eu tenho mais fluxo, mais facilidade e a probabilidade de eu errar é muito menor. Então, vamos direto ao ponto. Eu vou apertar o Ctrl J 2 vezes, certo? E a primeira camada, eu vou dar 2 cliques nela e vou nomear ela de tons, certo? A segunda camada que eu criei, eu vou dar 2 cliques e vou chamá-la de textura. Eu vou desmarcar a primeira camada, que se chama textura, clicando no olhinho, vou selecionar a camada tons e vou em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, né? A gente vai criar um desfoque na pele e esse desfoque ele vai até um ponto que você não consiga enxergar as imperfeições que existem na pele. Eu vou dar um zoom aqui só para ver o nível e a potência desse desfoque. Eu vou zerar ele aqui, ó. E aí eu vou aumentando de acordo até eu não consiga ver mais a textura da pele, né? Você vê que tem algumas espinhas, algumas elevações. Essas pequenas elevações de espinhas, elas causam sombra, uma sombra indesejável. Às vezes você conseguiu fazer um clique legal, dirigiu bem a modelo, fez bem a direção da luz, mas às vezes uma espinha causou uma sombra indesejada. Então, através da técnica de separação de frequência, você consegue ajustar isso de forma super eficiente. Eu vou deixar aqui em 5,2. Eu acho que eu já não consigo ver mais falhas na pele, né? Porque essa camada de desfoque, esse filtro de desfoque já está escondendo. Eu vou apertar um OK. Eu vou voltar a selecionar a camada textura, vou deixá-la visível, vou clicar em cima dela, eu vou em imagem, aplicar imagem. O que eu vou fazer aqui é mais ou menos um padrão. Vamos lá, imagem, aplicar imagem, camada, eu vou selecionar a camada de baixo de tons, e modo de mesclagem, eu vou selecionar subtrair, tá? Aqui em escala eu vou colocar número 2 e deslocamento 128. Eu vou dar o OK, certo?
e ela vai ficar assim, ó, com uma frequência em cima da foto. Você vem aqui no modo de mesclagem da camada e seleciona luz linear, certo? Aqui está criada a base da separação de frequência. Dessa forma eu já separei a textura dos tons. Para deixar organizado aqui, eu vou selecionar segurando o Ctrl a camada de baixo, vou dar um Ctrl G, dou 2 cliques aqui e vou chamá-la de separação de frequência. Ok? A partir desse momento, tudo que eu fizer na camada tons, eu só vou atingir aos tons e a luminosidade da pele. Tudo que eu fizer na textura, eu só vou ajustar o que for textura. César, o que é textura? Espinha, cabelo, cílios, sobrancelha, cicatriz, tá? Então, assim, há detalhes, por exemplo, como um sinal. É uma coisa muito particular. Então, nem tudo deve se tirar, né? Você tem que conversar com o seu cliente, ou com a modelo, ou com quem você está fotografando, se ela quer que tire aquilo, né? Um sinal é uma marca da pessoa e eu raramente tiro um sinal. Então, eu começo trabalhando na textura da pele. Qual a ferramenta? Eu começo trabalhando na parte de tons da pele. E qual ferramenta eu uso para ajustar os tons e para suavizar a pele? Né? Existem milhares de ferramentas. Eu vou mostrar para vocês hoje uma delas que é muito legal, que é a ferramenta pincel de mistura. Né? Aqui do lado esquerdo, as ferramentas pincel, a última ferramenta que tem uma gotinha aqui, ó, é o pincel de mistura. Qual a configuração do pincel de mistura eu deixo? Tá? Molho em 1%, 75%, mistura 50%, fluxo 10%. Tá? Sigam essa configuração aqui para não ficar forte demais, porque essa ferramenta ela é uma ferramenta difícil de usar, tá? Mas com o tempo e com a prática você vai pegando desenvoltura. Tá? Você tem que deixar essa parte aqui, ó, carregar pincel, limpar pincel. Deixa sempre selecionado limpar pincel, tá? Se tiver carregar pincel, não vai dar certo. Então você deixa aqui em limpar pincel, vai ficar transparente, porque toda vez que você fizer e passar a ferramenta na pele, ele vai fazer uma limpeza da área, né? Ele não vai sair copiando e arrastando. Eu vou mostrar para vocês como essa ferramenta funciona. Você não precisa segurar o Alt para colher as cores da pele e sair pintando a pele, tá? Simplesmente você vai selecionar uma área de tom de pele que você acha que está agradável e vai arrastar para outra área que você acha que não está tão legal. E assim você vai fazer em toda a foto. O que você não pode fazer é arrastar de uma área que tem uma sombra para uma área luminosa, porque dessa forma você vai estar misturando luminosidade e vice-versa. Você não pode... você vê que aqui na testa, aqui na testa tem uma parte bem iluminada. Eu não posso passar o pincel nessa parte iluminada e jogar essa cor para a parte da sombra, porque eu vou estar errando, eu vou estar misturando luminosidade. E nem puxar de uma parte da sombra e jogar na luminosidade, porque eu vou estar aí tirando o efeito dessa luz que foi criada na hora do clique. O ideal é você passar em áreas com a mesma luminosidade, ou seja, se for na sombra, você passa 1, 2 vezes, mas fica naquela área, não vai para a área iluminada, tá bom? Então, a princípio parece ser bem complicado, mas com a prática você vai entender e vai ficar fera. Com a camada de tons selecionada, eu vou começar a fazer uma suavização de pele. Você aumenta o pincel, diminui o pincel na tecla colchetes, tá? Você aumenta mais ou menos uma área aqui na testa que seja de acordo com a área que você vai passar. Se você colocar muito pequeno, você vai acabar manchando a pele. Lembrando que essas configurações aqui, você tem mais facilidade para
no começo não está errando. Como eu estou vendo que essa área daqui ela tem umas cores de pele bem parecida, eu não temo em manchar. Então o que é que eu vou fazer? Eu só vou fazer um movimento circular, só suavizando a pele. Aqui tem uma área da sombra, eu só vou passar uma vez. Aqui está mais luminoso, eu só vou passar aqui. Não vou arrastar para lá, porque ele arrasta a tonalidade de onde você está passando o pincel para a área que você quer regularizar. Lembrando que eu estou usando uma mesa digitalizadora, tá? Existe o meu processo de edição antes de uma mesa digitalizadora e depois de uma mesa digitalizadora. Se vocês quiserem que eu fale sobre a mesa digitalizadora, se é importante para o retouch, para tratamento de pele, eu falo depois. Há pessoas que conseguem, eu passei muito tempo editando com o mouse, com o dedo aqui no notebook, mas é bem complicado, tá? E demora para você conseguir um resultado satisfatório. Então, usando a mesinha digitalizadora, eu tenho mais facilidade no fluxo do pincel, na passada. Isso facilita bastante. Eu vou continuar aqui no cantinho. Tem partes que você tem que diminuir o pincel, tá? Gente, isso aqui é só uma das formas de retocar, tá? Hoje eu não estou usando mais o pincel de mistura para fazer esse tipo de retoque, mas eu usei bastante. Depois vocês vão ver que quando a gente for lá para a camada textura para retirar a espinha, quando você retira a espinha, fica uma mancha, porque a espinha ela gera uma mancha, né? Como se fosse um pequeno ferimento. E depois você tem que tirar isso. Eu vou aqui na parte da olheira, tá vendo? Nessa parte aqui da olheira tá escura. Então eu quero que essa parte mais iluminada, ela sobreponha essa parte escura. Então não há problema de eu arrastar essa parte mais clara para a parte mais escura, porque eu quero tirar a olheira. Então de forma bem suave, eu vou retocando aqui a olheira. Isso eu vou fazendo em toda a pele, tá, gente? Bastante calma. Além de tirar as manchas, eu vou suavizando toda a pele. Não tem problema de você passar em áreas em desfoque, porque você não está mexendo na textura. E só no tom e na luminosidade. Uma dica importante para vocês é que se você venha a errar nesse processo aqui, você teria que voltar tudo, apertando Ctrl Z e talvez você teria que começar tudo do zero. Então, você pode dar um Ctrl J para criar uma camada de segurança da camada tons, tá bom? E trabalhar em cima dela. Caso você venha a errar, é só jogar ela na lixeira e criar outra. Vamos continuar aqui. Tá vendo que essa parte aqui da bochecha é bem escura? Então eu trabalho somente em cima dela. Eu não posso puxar ela para cá, nem essa parte luminosa para cá, porque eu acabo manchando. Não é tão agressivo, gente, por causa dessa configuração aqui, tá? Aí vocês podem printar e podem copiar essa configuração. E eu vou passando até chegar ao tom que eu acho que tá ideal, tá? Eu dou um Ctrl menos para diminuir o zoom. Eu vou lá no olhinho do grupo de separação de frequência e aperto um antes e um depois. César, eu não estou vendo quase nada. Então, assim, no Photoshop o ideal é isso. São ajustes imperceptíveis, mas o detalhe faz toda a diferença. Por isso a importância de uma opinião particular minha, né? De que a opção de fazer separação de frequência em quase todas as minhas fotos, né? Como tem fotógrafos que gostam de fotografar somente com flash, e outros que só gostam de fotografar somente com luz natural. Então eu optei em tratar a pele com separação de frequência na maioria das minhas fotos, porque eu gosto da estética que esse tipo de técnica traz para a foto. Então
eu acredito que os mínimos detalhes fazem toda a diferença. Ah, mas eu não quero gastar tempo, eu não quero perder tempo. Então, vai de acordo com o seu nicho. Claro que em um evento de casamento você não vai sair tratando a pele da noiva todas as fotos com separação de frequência, porque não vai dar. Mas no meu ramo de retrato feminino, eu gosto bastante da estética que isso traz para mim, beleza? Eu vou suavizar mais aqui um pouquinho as olheiras. Acho que eu posso suavizar mais um pouquinho aqui a parte da testa. Não é necessário passar em toda a pele, tá, gente? Mas onde tiver pele, né? Parte do colo aqui, ó. Você vai... a ferramenta pincel de mistura, ela tem um papel de misturar os pixels, de bagunçar os pixels. Então você faz uma bagunça nos pixels ao seu favor, tá? Você não pode misturar luminosidade com áreas de sombra e vice-versa. Mas você vai misturando os pixels das tonalidades a fim de tornar tudo uniforme. Olha só. Isso a gente só trabalhou tonalidade. Olha o antes e o depois. Ajustes bem suaves, tá, gente? Como eu falei lá na aula de Lightroom, eu só opto em fazer esse tipo de tratamento quando eu tenho bastante nitidez na foto, né? Para mim não adianta eu fazer esse tipo de tratamento tão avançado numa foto não tão nítida, tá? Então eu sou muito exigente com os meus clientes. Essa foto mesmo aqui, ela foi feita com foco manual na 6D. Dificilmente eu consigo essa nitidez usando o foco automático, clicando e enquadrando, né? Então, se vocês quiserem aprender como fazer esse tipo de foco manual usando o Live View também, comenta que eu faço vídeo ensinando como é que faz, tá bom? Então, já que eu prefiro fotos com bastante nitidez, porque eu gosto de captar bastante textura na hora da foto para fazer esse tipo de tratamento, então meu clique ele já é visando esse tipo de tratamento. Eu já faço a foto pensando na edição. Pronto, eu vou na camada textura, né? Como eu expliquei para vocês, e só vou trabalhar a textura. E aqui eu vou remover algumas distrações, algumas imperfeições, tem espinhas, tem algumas áreas de textura, tem marca de expressão. Como é que eu removo isso? Tá? Pelo de aproximar bastante a imagem, tá? Tá? Ferramenta carimbo com o Alt, você clica na área, uma área que você julga estar legal e passa em cima da espinha, tá? Tomando cuidado para que ele não crie um padrão ou outra textura. Segura o Alt, passa, segura o Alt, passa, segura o Alt, seleciona, segura o Alt, clica e passa em cima. A ferramenta carimbo ela é bem parecida com a ferramenta pincel de recuperação. Só que a ferramenta carimbo ela copia a luminosidade e a cor, mas a gente está aqui na ferramenta, na camada de textura, então a gente não teme que ele faça esse tipo de seleção. Cabelo também, ó. Eu vou fazer esse cabelo aqui com a ferramenta pincel de recuperação de manchas, tá? Sem precisar clicar em nada, por isso que ele é mais prático. Você só passa em cima e ele remove. Veja que ele não fez remoção de tonalidade, só mesmo do fio de cabelo. Então a melhor ferramenta para remover.
Oi, gente, estamos de volta. O Photoshop bugou aqui, fechou de repente. Eu tive que parar a live, mas a gente voltou. E a gente parou agora. Eu vou tentar fazer aqui novamente a separação, né? Dividir as camadas aqui, como a gente havia feito. Tons de... Oi, gente, estamos de volta. O Photoshop bugou. Vou desmarcar aqui a visualização na camada textura. Foi filtros, desfoque gaussiano. Vou deixar aqui em 5, né? Que eu mais ou menos pela experiência sei que fica legal. Acho que dá para aumentar um pouquinho mais, tá? Uma dica é para fotos de longe, mais ou menos 2 pixels o raio. Fotos de médio, né, mais ou menos 4, e fotos de close mais perto, 7, 8 pixels ficam legais, tá? Aí vai depender de foto para foto. Aqui em 8, eu acho que ficou legal, vou dar um OK. Vou marcar a visualização da camada textura, imagem, aplicar imagem. Vou selecionar a camada de baixo aqui, tá? Para ela conversar com a camada de baixo. O modo de mesclagem eu vou colocar subtrair, escala 2, deslocamento 128, tá, gente? Esse é o padrão aí para fazer a camada textura. Segurando o Ctrl, você clica na camada de baixo para selecionar as duas, Ctrl G, para criar o grupo da separação de frequência. Eu vou nomear ela com separação de frequência. Certo? Vou abrir aqui. Na camada textura, eu vou selecionar o modo de mesclagem luz linear, tá? Para a gente ficar com essa camada visível. Selecionando a camada tons, eu vou começar a trabalhar agora na tonalidade e na luminosidade da pele, com a ferramenta pincel de mistura, como eu havia mostrado a vocês logo cedo. Eu vou aumentar um pouco mais no colchete, eu tenho como aumentar ou diminuir. E vou passar aqui na região da testa, misturando os pixels e deixando a pele mais uniforme e suave. Lembrando que eu não posso levar áreas de sombra para áreas iluminadas, nem áreas iluminadas para a área de sombras. Isso eu vou fazendo, tá? Na pele onde eu julgar necessário, não é requisito passar em toda a pele. Na área da olheira já é, né, legal você puxar um pouquinho de luminosidade para essa área da olheira, porque só para suavizar mesmo, eu não gosto de tirar totalmente a olheira. Aqui também, tá? Essa parte de manchas mais agressivas, se tiver, tem outras formas de tirar também usando a própria separação de frequência. Mas aqui é padrão mesmo, tá? Existem outras formas de fazer suavização, de você fazer ajuste de tom de pele, usando a separação de frequência e outras ferramentas, tá? O Photoshop, ele é infinito. Você consegue resolver um problema com milhares de ferramentas. Aqui na parte da sombra, olha o movimento que eu estou fazendo. 1, 2, 1, 2. Isso sem invadir as partes iluminadas, tá? Só suavizando. Eu vou apertar aqui, ó, na camada de separação de frequência no grupo. Vou visualizar o antes e o depois. Olha só. Olha a uniformidade que essa técnica dá à pele. Lembrando que as configurações do pincel de mistura 1, 75, 50 e 10 de fluxo. Aqui em cima eu vou dar uma suavizada, tem umas manchas aqui. Aqui também é pele, tá, gente? Então, olha como tá ficando legal, tá? Você não precisa exagerar para que você tenha um bom resultado, tá, gente? Eu vou apertar um Ctrl J, né? Lembrando daquela primícia de que a gente pode ter uma camada de segurança.
caso a gente erre, caso a gente queira diminuir o efeito. Então, como eu estava falando, você não precisa exagerar. Os ajustes no Photoshop às vezes são imperceptíveis. Se você não tiver um bom olho e não tiver um olhar clínico, você acaba exagerando. Certo? Eu acho que aqui está ficando legal. Eu vou para a camada textura, utilizando a ferramenta pincel de recuperação de mancha, tá? Eu vou fazendo aqui a remoção das espinhas. Isso sem me preocupar. Eu vou utilizar aqui a ferramenta carimbo para mostrar para vocês. Dureza em 100. Eu vou segurar o Alt aqui embaixo, na área que eu acho que está ok, e vou passar em cima da espinha. Lembrando que eu não posso puxar aqui dessa área, clicar, selecionar a área de desfoque e passar aqui, que eu levo essa área em desfoque para uma área em foco, e não é o que eu quero. Onde tem um desfoque, eu seleciono, e isso aí vai fazer a correção de forma perfeita. Vou fazendo na... Essa forma de live é bem legal, que você vai vendo, né, o que pode acontecer, que às vezes uma configuração no Photoshop você pode errar, mas você tem como voltar e tentar outra ferramenta. Se não está ficando legal com carimbo, você tenta a ferramenta pincel de recuperação, mas tendo a segurança que você não está atingindo de forma agressiva a pele, nem está alterando a tonalidade da pele. Lembrando que isso aqui, gente, não é uma verdade. Você tem que fazer em todas as suas fotos, mas é uma opção legal se for fazer um trabalho publicitário, um trabalho mais profissional, né, para uma loja, trabalho de moda. Geralmente, tratamentos são usados, são os tratamentos de separação de frequência. Claro que a maioria dos fotógrafos que fotografam em estúdio, eles fazem de tudo para ter uma foto quase perfeita já ali na hora, só usando a iluminação. E uma boa maquiagem também ajuda muito. Então, o mínimo retoque já é o suficiente, né? Mas nem sempre a gente tem essa produção à nossa disposição. Em particular, as clientes, as meninas que eu fotografo, elas mesmas fazem a própria maquiagem. Eu peço que utilizem o mínimo de maquiagem possível, até por conta da estética das fotos que eu gosto. E acabo deixando para consertar bastante coisa na pós-produção, tá? Uma boa maquiagem ela pode ajudar, mas ela pode prejudicar bastante a tua pós-produção. Eu já ensinei uma técnica para você visualizar melhor as imperfeições da pele que tem lá na outra live. Ó, gente, até suor mesmo você consegue remover. Como o lugar lá era bem íngreme, a modelo estava subindo e descendo e estava muito calor, e a gente acaba tendo que remover essas manchinhas aqui. Aqui também, estou segurando o Alt, clico e passo em cima da espinha. Cabelo eu consigo fazer a mesma coisa, tá? Vou clicar nessa área aqui, vou passar no cabelo, removendo só a textura, tá? Cabelo, sobrancelha. Consigo aqui, ó, fazer até um design de sobrancelha, removendo aqui alguns fios, né? Dando um ajuste na sobrancelha, tá? Como é que eu faço para suavizar as marcas de expressões? Aqui embaixo do olho eu tenho as marcas de expressões. Marcas de expressões é como se fossem sinais, fazem parte das pessoas. Eu não quero removê-las, eu quero só suavizá-las. Com a mesma ferramenta carimbo, certo? Você vai reduzir a dureza, vai deixar em 0, o fluxo em 2%. Vou aumentar um pouco o tamanho do pincel, segurando o Alt. Eu vou selecionar essa parte aqui onde está mais lisa, vou dar um clique
e vou passar algumas vezes em cima das marcas de expressão, somente suavizando-as. Eu vou clicar aqui, ó, no antes e depois. Olha só, eu não removi, somente suavizei. Posso fazer isso com as outras também. Clico com Alt e vou suavizando. Isso sem alterar a cor e nem a luminosidade, porque a gente está trabalhando usando a separação de frequência. É isso, gente. Você pode salvar ela como uma action, tá? E você pode fazer isso antes de colorir a foto, antes de você jogar um preset, pode fazer depois. Isso aqui é só um passo do retoque de pele, porque depois a gente faz o dodge and burn nos olhos, no cabelo, né? Depois a gente faz mais alguns ajustes de cores. Eu confesso que o processo de separação de frequência e tratamento de pele é um dos últimos, é um dos primeiros processos, aliás, quando eu chego aqui no Photoshop, porque eu já venho com a cor base lá do Lightroom, e aqui eu clico na minha Action, que gera essa base, e aí eu começo a fazer esse retoque de pele, para depois fazer o Dodge, e aí eu venho a colorir, tá bom? Eu vou finalizar aqui, vou selecionar a primeira camada, segurando o Ctrl Shift E, eu vou unir todas as camadas, e eu tenho a minha foto pronta para exportar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Lá no canal do meu Telegram eu abri agora um chat para vocês conversarem, tirarem dúvidas e possivelmente vocês vão poder mandar fotos de vocês, poder acompanhar o trabalho de vocês e eu dar uma mentoria para vocês do que vocês poderiam melhorar de acordo com a minha experiência, tá bom? Até a próxima.